Você falou de colesterol. O que é colesterol ruim e colesterol bom? O colesterol é outro mal silencioso, né, Cláudio? Nós sabemos que mais ou menos 20 a 35% da população tem o colesterol elevado, dependendo da população que é estudada, e ela é um mal silencioso. O colesterol é fundamental para o nosso organismo. Fundamental. Nosso organismo precisa do colesterol. Todas as membranas das células são feitas com colesterol. Diversos hormônios são feitos à base de colesterol, como o cortisol, os próprios hormônios sexuais, estrógeno, testosterona, a vitamina D. Então ele é fundamental para o nosso organismo. O problema do colesterol está no excesso dele, né? E aí sim, o excesso do colesterol ruim, que é o LDL. O LDL é uma lipoproteína e ela vai carregar esse colesterol do fígado para os tecidos. E o excesso vai causar o quê? Vai culminar no depósito desse colesterol na parede das artérias, culminando com a formação da placa de ateroma, que é a placa de gordura. Essa placa de gordura ela é silenciosa. Nós não detectamos isso baseado em sintomas, porque ela vai crescendo progressivamente, lentamente, nos vasos, pode ser nas coronárias, nos vasos do coração, nas carótidas, na microcirculação cerebral, e isso pode aumentar o risco de infarto e o risco de AVC. Como fator de risco para infarto e AVC, o colesterol só perde para hipertensão arterial. São os dois grandes fatores de risco, mais do que tabagismo, mais do que obesidade. Então é um binômio aí silencioso e que incrementa muito o risco de doenças consideradas as mais graves, né? Que são as principais causas de morte no nosso meio. Então o colesterol ruim, que é o LDL, ele aumenta muito o risco cardiovascular, e o colesterol bom, que é o HDL, ele faz o transporte reverso. Ele tira o colesterol da parede dos vasos e traz de volta ao fígado. Então, quando nós falamos que o anabolizante aumenta o LDL e reduz o HDL, é exatamente aquilo que traz maior risco. É o contrário do que você gostaria. É o contrário que eu gostaria, é o contrário que o exercício físico promove, que é a redução do LDL e a elevação do colesterol bom. O exercício físico ele promove uma série de proteções ao sistema cardiovascular, e uma delas é exatamente pelo fato de ele elevar o colesterol bom, né? E reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, e reduzir também os triglicérides. Ele é extremamente eficaz para reduzir os triglicérides. Então, o colesterol ruim, ele é um vilão quando em excesso, mas ele é fundamental quando na sua quantidade adequada. E a partir de que idade dosar o colesterol? A diretriz recomenda que de 9 a 11 anos deve ser dosado pela primeira vez o colesterol, porque as crianças hoje se alimentam muito mal, sedentárias, com hábitos ruins de ficar na frente do computador, na frente do videogame. Então a primeira dosagem na faixa dos 10 anos de idade é muito importante, e depois na fase adulta, em todo o check-up, é recomendado que se dose o colesterol, uma vez que ele não promove nenhum sintoma na maior parte das vezes, só com a detecção, com o exame de sangue que nós vamos detectar. Cerca de 32% da população brasileira adulta apresenta altos níveis de colesterol LDL. Doenças cardiovasculares, como consequência direta do colesterol alto, são responsáveis por aproximadamente 30% de todas as mortes no Brasil. O colesterol alto atinge 40% dos adultos no país, enquanto as crianças e adolescentes, 20%. Ao redor do mundo, a condição é responsável por cerca de 2,6 milhões de mortes. Nós vamos viver agora o momento da inteligência artificial e os dados vão se juntar. Mas nós temos a inteligência natural. As pessoas fazem o exame, sabem a pressão, tirou numa farmácia, alguma coisa do tipo, e tem o colesterol que às vezes ele mesmo pede. Qual o risco de uma pessoa, ela sozinha, sem ter uma orientação médica, se deixar levar por esses números puros? Isso é muito frequente na nossa prática diária, viu? Onde o paciente, naquela consulta de corredor, meu colesterol está tanto, eu devo tomar remédio ou não devo? Pergunta para o amigo, pergunta para o médico que é amigo também e quer saber uma decisão, devo tomar ou não devo tomar? Hoje, a decisão de se tratar o colesterol elevado, ele depende de uma série de fatores. Uma avaliação minuciosa vai dar a melhor resposta para o paciente. Por quê? Nós sabemos que quanto mais alto o risco de infartar, mais baixo tem que ser o colesterol. Isso é até intuitivo nós pensarmos. Uma pessoa de 20 anos de idade que não tem nenhum fator de risco, nós toleramos que ela tenha um colesterol um pouco mais elevado do que uma pessoa de 60 anos que já está obesa, que já está com diabetes, que tenha tido um histórico de tabagismo. Essa pessoa tem que ter um colesterol muito mais baixo. Então hoje nós calculamos, Cláudio, o risco da pessoa ter um infarto pelos próximos 10 anos e tem até um score pelos próximos 30 anos. E baseado nesse risco, quanto mais alto for o risco futuro de infarto de AVC,
mais baixo tem que ser a meta do colesterol. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, uma pessoa que tem baixo risco cardíaco, uma pessoa de 20 anos que não tem nenhum fator de risco, nós toleramos que o LDL fique abaixo de 115. Então, se ela tem um LDL em torno de 110, está excelente. Ao contrário, uma paciente que tem um alto risco de infartar, porque nós já detectamos que tem uma placa de 20% na coronária, tem um histórico de tabagismo, hipertensão, essa pessoa tem um alto risco, portanto, a meta de LDL é de 70. Então, ela com 110, que é adequado para ela, é super alto. Então, nós temos que daí implementar medidas, inclusive muito intensivas, para ter uma redução expressiva, porque sabemos que só com controle alimentar, isso não é possível. Estatinas, como funcionam? E quando não funcionar a estatina, qual é a alternativa? A estatina é um medicamento de primeira escolha, ele é muito eficaz, é o mais estudado, já há mais de 30 anos, diversas pesquisas mostraram a eficácia, a segurança dele, redução de infarto, redução de AVC com o tratamento. Então é um medicamento fundamental. Nós entramos quando a meta que a pessoa tem que atingir está longe, nós sabemos que só com as medidas de alimentação e exercício físico nós não vamos conseguir reduzir 50%. Quando você precisa de uma redução expressiva, o tratamento medicamentoso se impõe, ele é fundamental. E a estatina é a primeira opção. Quando o paciente tem algum efeito adverso da estatina, então nós sabemos que mais ou menos de 8 a 15% pode ter mialgia, pode ter cãibras. Não é a maioria, veja bem. Tem muito mito por aí que fala, não, se tomar a estatina você vai ter problema de memória, né? Lá na frente vai aumentar o risco de demência, vai prejudicar os seus hormônios e você não vai ter desempenho. Tudo isso aí é mito. Tá? Por quê? Os estudos mostraram que usando estatina, mesmo mantendo o colesterol bem baixo, com as metas mais rigorosas atuais, não há um aumento do risco de demência, não há um aumento de declínio cognitivo. Teve um estudo com mais de 300 mil pessoas sendo acompanhadas por mais de 8 anos e que não mostrou aumento de demência nem de declínio cognitivo. Então, é um medicamento extremamente seguro. Agora, para os pacientes que têm a dor muscular, né, que realmente muitas vezes é incapacitante, nós temos que suspender a estatina. E aí, ainda bem, hoje nós temos diversas opções para esse paciente. Nós temos o ácido bempedóico, que tem a mesma ação que a estatina sobre o fígado, bloqueando a produção de colesterol do fígado. 70% do colesterol que nós temos no nosso corpo vem de produção hepática, é o fígado que produz. Então esses medicamentos são extremamente eficazes, porque eles vão no fígado e bloqueiam essa produção. Então por isso da redução expressiva. E tem um medicamento que chama ezetimiba, que vai no intestino e aí reduz a absorção do colesterol que nós comemos. Então, muitas vezes nós associamos os dois. Um potencializa o efeito do outro e temos redução muito expressivas, da ordem de 60% do valor total do colesterol. Então, são medicamentos hoje muito seguros. E o que nós temos de mais novo agora, são medicamentos que agem no PSK9, PSCK9. São medicamentos subcutâneos, são canetas onde você aplica aqui no abdômen, semelhante a essas para emagrecimento, né, como a tirzepatida, a semaglutida. São medicamentos extremamente eficazes, vai reduzir de 50% a 60% o valor total do colesterol e com uma vantagem posológica muito importante. O alirocumab, o evolocumab, pode ser uma aplicação a cada 15 dias e nós temos hoje o inclisiran, que é o último que saiu, que é uma aplicação a cada 6 meses. Então, uma aplicação subcutânea na região do abdômen a cada 6 meses, muito potente, muito eficaz para a redução do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, e sem o efeito potencial da mialgia, da dor muscular, das cãibras. Então, uma opção excelente hoje, que nós já temos à disposição aqui. Infelizmente, o custo é alto, não está disponível ainda no nosso Sistema Único de Saúde, nós temos essa limitação, mas sem dúvida nenhuma a tecnologia, vão surgir novos medicamentos, o custo vai com certeza cair, nós vamos ter uma disponibilidade maior aí dentro em breve.